Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 12 para o 8º ano do ensino fundamental. E nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nós falamos anteriormente sobre as diferentes formas de regionalizar. O que é regionalizar, que é dividir, e uma vez que nós aprendemos isso, nós vamos agora aprofundar o nosso estudo, começando pelo continente americano. Tranquilo assim? Então vamos falar um pouquinho sobre esse continente, esse grande continente, ok? E nós temos algo interessante aqui. Eliane, o que isso tem a ver com o continente americano? O que significa isso? São índios? São os povos nativos. Diferente do que você estudou no 7º ano, tá? Porque quando você estudou o território brasileiro do 7º ano, você viu a formação do território brasileiro. O continente americano, não. Quando os europeus aqui chegaram, ele já estava formado. De norte a sul, ele já... As suas formas, os seus limites, os seus contornos, inclusive limitados pelo Oceano Atlântico e Pacífico, Ártico e Antártico, certo? Então, o continente já estava formado e existiam aqui civilizações. Inclusive, essa foto é parte de um ritual. Inti Raymi, Festival do Sol, na língua quichua. É uma celebração realizada em homenagem ao povo inca que habitava a área da Cordilheira dos Andes. Então, é importante a gente conhecer um pouquinho dos nossos ancestrais. Eliane, nossos? Você está falando lá na Cordilheira dos Andes? Eu estou falando nosso no sentido de continente. Nós precisamos conhecer um pouquinho de todos os povos que aqui habitavam, que formavam esse imenso continente, não é verdade? Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho mais. Os países do continente americano compartilham de um passado colonial que lhes conferiu grande diversidade cultural. O que é isso? Passado colonial? Os povos que colonizaram os nossos ancestrais, os nativos do continente americano. Como nós vimos, quando os europeus aqui chegaram, eles encontraram civilizações. Essa aqui é uma das. Quer dizer, vários povos viviam aqui, várias nações de povos nativos. Colonizadores europeus. E foram vários os colonizadores que chegaram aqui e que escravizaram, ou tentaram escravizar, mas o que eles fizeram de fato? Dominaram os povos que aqui estavam. Ok? E trouxeram escravos de outros lugares, os africanos, e também vieram imigrantes de N lugares da Europa, por incrível que pareça, para buscar uma nova oportunidade. Engraçado como que as coisas se invertem, né? O processo migratório hoje, ele é inverso. Mas isso é
assunto para outra aula. Tranquilo? Mas vamos lá. Então, nós temos aqui esse continente grande, tá? E quando eu falo continente americano, eu não estou falando dos Estados Unidos. Fiz questão de abrir a aula com uma foto mostrando a Cordilheira dos Andes, que está na América do Sul, que também faz parte do continente americano. Ok? E aí, nós temos o continente americano. Preste atenção, de norte a sul. Ele é cortado pelos principais paralelos. Veja bem, nós temos aqui, ó, linha do Equador, nós temos aqui Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, né, no norte, e aqui embaixo, que não passa, é o Círculo Polar Antártico. E nós vamos ver que, devido a isso, há uma variedade climática, há uma variedade de paisagem, uma diversidade muito grande nesse continente. Tranquilo? Quadro natural e a regionalização. Com uma área de 42 milhões, né, de quilômetros quadrados, 42.209.248 quilômetros quadrados. Eu vou usar números sempre arredondados, porque às vezes pode haver diferença entre um autor e outro. Tranquilo? E não é por alguns metros que nós vamos brigar. Tem muita terra aí pra gente, né? É o segundo maior em extensão. No total da sua extensão, ele é o segundo. Agora, no sentido de norte a sul, ele é o número 1. Porque ele tem terras que vai desde o norte até chegar bem próximo do Polo Sul. E isso vai conferir que nós vamos ter terras do continente americano em praticamente todas as zonas climáticas. Suas terras estão localizadas totalmente no hemisfério ocidental, isto é, a oeste de Greenwich, e limitadas pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Pacífico. Certo? Então nós temos o quê? Um continente muito grande, principalmente de norte a sul. A América é cortada por 4 paralelos principais: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. Eu mostrei no outro slide e nós vamos ver agora no próximo slide como que isso interfere diretamente no nosso dia a dia. Por que que isso interfere diretamente no nosso dia a dia? Porque interfere no clima. E vai ser assunto para outras aulas ainda, que vai interferir também na vegetação. Vai interferir ainda no dia a dia das populações, na cultura. Então é muito importante conhecermos a realidade de onde estamos inseridos. Olhem bem, nós temos aqui o mapa mundi e os principais paralelos, mas eu quero destacar aqui as zonas climáticas. Vamos deixar esse aqui, vamos tentar usar essa caneta aqui dessa vez. Pessoal, a caneta. Olhem bem, de amarelo,
Olha aqui a legenda, tá? Nós temos as legendas aqui. Zonas temperadas, norte e sul. De azul, zona glacial ou zona polar. Ok? E, maravilha, né? De vermelho, zona tropical. E as cores estão refletindo um pouquinho do clima em relação às suas temperaturas. Partindo do princípio que o primeiro fator que interfere no clima é a latitude. Eliane, esqueci o que é latitude. E aí? Quem está lembrando aí o que é latitude? Latitude é a distância em grau de um ponto qualquer da Terra até a linha do Equador. Vai de 0 a 90 graus, norte ou sul. Tranquilo? Recordaram? Olhem bem, quanto mais próximo do Equador, mais quente. Os climas tropicais são mais quentes. E aí, o que nós temos aqui? Zonas temperadas, que recebem o calor dos trópicos, mas também recebe o frio da zona polar. E aqui nós temos um pedacinho aqui no final. Então, nós vamos ter praticamente de todos os tipos de climas no continente americano. E olha como que isso interfere no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas falam o seguinte, eu já ouvi muito como professora de geografia, e talvez você até já tenha pensado isso. Se os ingleses tivessem descoberto o Brasil, nossa história seria outra. Vamos pensar sobre isso? Eu acredito que não. Por quê? Olha aqui, a Europa está aqui, ó. Ó, tá? Portugal, essa pontinha aqui, e a Inglaterra está aqui, ó. Agora, olhem, qual zona climática a Europa está? Zona temperada. O que tinha aqui, tem aqui. Ó, mesma zona. As mesmas latitudes. Agora, isso aqui foi novidade. Então, é importante a gente observar isso. Vir para aqui significava vir, povoar, habitar, não é muito diferente. Agora, aqui era totalmente desconhecido. Era mais difícil essa adaptação. Tranquilo aí? Eu dei só uma fugidinha do nosso assunto, mas para mostrar para vocês que, inclusive, o clima interferiu na própria colonização que esse continente teve. Tranquilo? Observem aqui, já a Argentina, os nossos hermanos, não fiquem bravos comigo, mas é interessante. Por muito tempo, tá? Era considerado, eles se consideravam uma parte da Europa no continente americano. Por quê? Olha o clima. Então, as pessoas se adaptam mais fácil devido ao clima. Eu não quero dizer que problemas socioeconômicos que temos, uma série de situações que nós precisamos observar e fazer uma leitura social muito séria, o único responsável é o clima. Não, de maneira alguma. Não sou tão romântica assim, não. A grande verdade é que eu estou dizendo que
o clima também interferiu nesses assuntos. Mas foi um fator de interferência. Não foi o fator. Ok, pessoal? E aqui nós vamos ter clima tropical, tropical semiárido. Nós já estudamos sobre esses climas, mas vamos falar de um modo geral a característica, tá? No clima tropical, verão quente e úmido, invernos mais secos. As temperaturas mais amenas. Na zona temperada, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a principal característica, as 4 estações do ano. É interessante a gente observar isso. Nós temos primavera, verão, outono, inverno. Bem caracterizado. Diferente da gente, né? Ah, chegou o inverno, o restante é verão. Nós estamos em setembro, plena primavera. Não, isso é calor demais, é verão. Nós já acostumamos a dizer assim. Então, nós temos zona tropical, os climas tropicais têm variações, mas característica no principal, nós temos que saber isso aqui, verão quente e úmido, inverno mais seco. Percebam que a gente não tem chuva nesse período que vai de abril. Tem até uma música que diz, são as águas de março fechando o verão. Ok? Procura por ela. É bonita, tudo bem, é um pouquinho antiga, do meu tempo. Mas vamos continuar. E aí, pessoal? Característica principal na zona temperada, as 4 estações do ano. E na zona polar, Eliane? É frio, frio demais, que algumas semanas que nós vamos ter de verão, lá ainda faz muito frio. Essa é a grande verdade. E isso vai interferir no quê? Tipo de vegetação, que são aulas que nós teremos para frente, modo de vida, ok? Nessa aula, nosso grande objetivo é mostrar que o continente americano já estava formado quando o europeu chegou aqui. Existiam civilizações, inclusive, você pode procurar na internet, você vai encontrar que tinham estruturas sociais que estavam, inclusive, mais estruturadas que algumas cidades europeias. Isso é interessante, tá? E é importante a gente conhecer sobre isso. Tranquilo? E nós vamos ficar por aqui nessa aula, tá certo? Sobre o continente americano. Nós começamos a adentrar no continente, ok? Não esqueça que você deve acessar a nossa plataforma SMED-GV. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, assista os vídeos, tranquilo? SMED-GV. Tchau, tchau, até a próxima.